Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Amém? Abre comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Você pode titular essa palavra, Ele vive. Amém? Eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, pela tua presença. Você que nos visita pela primeira vez, que honra, que alegria receber você e a sua família aqui junto conosco. Somos a Igreja Batista Nacional Chamar, uma família do céu na terra, e é muito importante estarmos juntos em família nesse tempo. Quero cumprimentar você que está ao vivo conosco, pelo nosso aplicativo, pelo nosso canal do YouTube, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Vamos para a palavra, Lucas 24, verso 1, versão NVT, por favor. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Só para conceitualizar você aqui o tempo, Jesus já tinha passado pela cruz, já tinha morrido, já tinha sido colocado nessa tumba por José de Arimateia, e já era domingo pela manhã. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, eu já compreendo algo diferente aqui. Tinha que ser logo duas mulheres ali, para ver isso primeiro, né? Será por quê? Será que é para a notícia sair mais rápido? Será que é para a notícia se espalhar mais rápido no meio da comunidade? Não, irmã, calma aí. É porque da boca das mulheres sempre vem palavra de vitória. Saí bem nessa, aleluia. E quando estavam ali perplexas, porque o corpo de Jesus já não estava ali mais, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. Imagina aí, vai imaginando aí. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Ele não está aqui, ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus. E eu quero fazer um parênteses aqui nesse versículo. Essas mulheres que ali foram no domingo pela manhã, com as suas especiarias, como era de costume, viram que o corpo não estava mais ali, ficaram com medo, perplexas, mas se esqueceram daquilo que Jesus sempre ensinou para eles. Essas mulheres, elas caminhavam com Jesus durante a sua peregrinação na terra, seu ministério. E às vezes nós somos assim, nós caminhamos com Cristo, nós sabemos quem Ele é, nós temos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos, mas às vezes esquecemos que Ele morreu. E também esquecemos que Ele ressuscitou. E ainda mais esquecemos que um dia Ele vai voltar. Por isso é necessário sempre a pregação da palavra. Por isso que é sempre necessária a exposição bíblica nos nossos cultos, nos ensinos, para
nós entendermos e relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz. E voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos, foram contar, tá vendo? Foi espalhar a notícia. E todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos, ponto a ponto, né? Para eles, porém, a história pareceu absurda, e não acreditaram nelas. O tal do homem é bobo, né? Às vezes não acredita nas mulheres. Meu Deus. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Glória a Deus por essa palavra. A segunda de manhã já passou. Ao domingo de manhã já passou. O terceiro dia está acontecendo ainda. Jesus, dentro do seu ministério, aonde muitos retratam que foram 3 anos, logo após o seu batismo, o ministério de Jesus levou a uma palavra de esperança. Eu posso ouvir um amém por isso aqui? As palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, levaram vida, renovo, cura, restauração e salvação. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Jesus trouxe significado para muitos. Vamos ler também Mateus 27. Para nós entendermos aqui um estado de Cristo. Dentro do ensino de Cristo, da cristologia, nós aprendemos 2 estados de Cristo. O primeiro, a humilhação, e o segundo, a exaltação. Mateus 27, 33, começa a relatar sobre isso. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Olha o povo falando. Jesus na cruz. Quero que você imagine essa cena. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele, o insultavam da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns que estavam ali pensaram que ele o chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e o ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes.
de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério, pois depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido. E disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo a Galiléia com Jesus para servi-lo, olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. Então José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e o colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. A gente pode observar aqui um cenário de luto, um cenário de tristeza. Nesse momento, os discípulos estavam reunidos, trancados em uma casa, amedrontados por causa dos judeus, por causa da perseguição, por aquilo que poderia acontecer com eles. As mulheres ali, na porta do túmulo, eu imagino chorando. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, olha só como retratava Jesus, olha só como chamava ele, os adjetivos. Aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação do que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Verso 66 e último. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Nessa narrativa aqui da crucificação, a gente observou o estado de humilhação de Cristo. Ali ele aguentou tudo aquilo sozinho, ele aguentou calado os insultos, as zombarias, os adjetivos. Foi se organizado ali, dentre Pilatos e alguns dos líderes, para vigiar o túmulo, para, vamos dizer assim, para não deixar ele não ser violado. Tudo estava acontecendo propositadamente para que algo não acontecesse. Tudo era preparado ali para viver uma vida sem esperança. Seus discípulos, repito, estavam trancados, com medo da perseguição. Mas Jesus, ao 3º dia, ele ressuscitou. As garras da morte não puderam superar ou segurar o túmulo do autor da vida. Jesus é o autor da vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ao 3º dia ele ressuscitou. Durante 40 dias ainda caminhou sobre aquela cidade, testemunhando, falando das coisas. Quero dizer algo para você: porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é em vão. Posso ouvir um amém por isso? Aquele que venceu a morte, também venceu o pecado e o diabo. Nele nós temos a vitória. Porque Jesus ressuscitou, a nossa esperança não é em vão. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Devemos permanecer firmes e inabaláveis. Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho não é em vão. Posso ouvir um amém por isso? Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação, ela não é em vão.
Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mateus 28, 20, diz o seguinte: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus é contigo, amém? Jesus é comigo, Jesus é com essa igreja, é com a sua família, é com a nossa nação. Aleluia. Primeira coisa que eu compreendo com essa palavra: a morte e a ressurreição de Jesus anularam os efeitos do pecado sobre as nossas vidas. Vou repetir. A morte e a ressurreição de Jesus anularam os efeitos do pecado sobre as nossas vidas. Vou repetir mais uma vez. A morte e a ressurreição de Jesus anularam os efeitos do pecado sobre as nossas vidas. Isaías 53, verso 1. Isaías: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, apesar do abandono, apesar de virar as costas, apesar da zombaria, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Posso ouvir um glória a Deus por isso aí? E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Verso 5: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos o quê? Restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos o quê? Curados. Volta o verso 5. Mas ele foi o quê? Ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos o quê? Restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos o quê? Curados. Conseguiu identificar a grandeza do sacrifício de Cristo? Está que eu e você possamos compreender essa grandeza, aonde Ele nos livrou da condenação do pecado, aonde esse sacrifício na cruz nos livrou da condenação da morte eterna. Isso precisa ecoar de novo no nosso coração, precisa novamente ser pregado dentro das nossas igrejas. O Cristo que morreu na cruz, Ele morreu por nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Ele morreu. Desde a criação do Éden, desde a queda do homem, desde o Adão que caiu, foi preciso um segundo Adão sem pecado morrer. E o sangue derramado de Cristo na cruz nos purifica de todo o pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Repita comigo: a morte e a ressurreição de Jesus anularam os efeitos do pecado sobre a minha vida. Aplauda ao Senhor por essa afirmação. Segunda coisa, a morte e a ressurreição de Jesus venceram o poder da morte sobre as nossas vidas. Aleluia! João 5:24 diz assim a palavra do Senhor:
João 5:24. Eu lhes digo a verdade. E amanhã é 1º de abril, dia da verdade. O crente não brinca, nem manda meme, nem figurinha no dia 1º de abril. Amanhã é o dia da verdade. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem o quê mesmo? Jamais será o quê? Mas já passou da morte para a vida. Só o 24, deixa aí no telão. Vou ler novamente. Quero que você lê. O pastor precisa tomar água. Vamos lá? Eu lhes digo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo venceu a morte porque era sem pecado. A morte de Jesus foi um sacrifício voluntário pelos nossos pecados. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. E a ressurreição de Jesus é a nossa vitória. Posso ouvir um amém? Repita comigo. A morte e a ressurreição de Jesus venceram o poder da morte sobre a minha vida. Terceira coisa, a ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora. Aleluia. Repito, aqueles discípulos estavam trancados com medo. Quando Jesus ali apareceu para eles, ainda permitiu que Tomé tocasse nas suas feridas, algo incendiou o coração daqueles homens. Algo incendiou de esperança, de amor, de poder, que aqueles homens passaram a pregar o Evangelho em todos os povos, e multidões inteiras foram alcançados pelas boas novas. Assim deve ser as nossas vidas, que esse domingo de Páscoa, esse momento, possa inundar o nosso coração e encher o nosso coração de ousadia, de poder e autoridade, para poder pregar em todo o tempo. Pregar o Jesus que não está mais sobre a cruz. O nosso Jesus vive e reina e há de voltar. Essa deve ser a nossa expectativa, aquilo que precisa arder no nosso coração a cada dia. Olhe para essa cruz, Ele não está mais no madeiro, Ele ressuscitou, e Ele vive e um dia há de voltar para buscar a tua igreja. E essa pregação dessa verdade transformadora precisa gerar impacto na vida das pessoas. Essa pregação da ressurreição de Cristo, essa verdade pregada, precisa quebrar barreiras no nosso meio. A ressurreição de Cristo, que é a verdade transformadora, ela quebra a barreira da religiosidade. Ela quebra a barreira da tradição. Nesse tempo que possamos pregar a Jesus, que não está mais sobre o madeiro. Nesse momento que Jesus aparece para os seus discípulos, a ousadia entra no coração deles. Corações antes endurecidos e com medo foram impactados e quebrantados. Barreiras da incredulidade foram quebradas. E o império das trevas foi saqueado. E uma multidão de pessoas foram salvas e transportadas para o reino da luz. Ainda hoje, eu e você somos ministros, portadores dessa palavra. E a mensagem da ressurreição de Cristo ainda transforma, restaura, em nome de Jesus. As melhores notícias daquelas mulheres vieram de um túmulo vazio. A melhor notícia que podia receber naquele momento
vieram de um túmulo vazio. Repita comigo: a ressurreição de Cristo é uma verdade transformadora. Quarta e última coisa para orarmos: a ressurreição de Cristo é uma esperança gloriosa. Posso ouvir um glória a Deus? 1 Coríntios 15, do 12 ao 18. Pois bem, Paulo pregando para a igreja. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Eu ainda não fui, mas esse ano eu vou lá em Jerusalém, lá em Israel. E eu vou ter o privilégio de ir lá no sepulcro de Cristo. E eu tenho certeza que ele vai estar vazio. Quero profetizar que um dia você vai também lá, amém? Para testemunhar isso. Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Paulo enfatiza isso sobre a igreja, que às vezes estava incrédula sobre esses acontecidos. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. Se Cristo não ressuscitou, meus amados, é inútil estarmos aqui pregando. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão o quê? Em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo não estão perdidos. Vou dizer algo para você: a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Eu vou repetir. Eu preciso repetir. Eu gosto disso, né? A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ele levantou-se dos mortos como primícias de todos aqueles que um dia ouvirão de seus túmulos a voz do Senhor. Um dia nós iremos encontrar com Ele. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Durante a semana, eu fiz alguns momentos na escola Sementes do Reino com as crianças. E eu gosto de ministrar para crianças. Me lembro quando o Senhor me chamou para o ministério dos adolescentes aqui da igreja. Como me ensinou? Eu fiz uma brincadeira com eles, algumas brincadeiras, para levar a palavra da ressurreição de Cristo, da verdadeira Páscoa para eles. A gente fez um momento de brincadeira. Todo mundo já brincou de morto e vivo? Vivo morto? Todo mundo já brincou, né? Só que eu mudei a palavra. Eu mudei assim: sexta-feira, todo mundo baixou. Domingo, Jesus ressuscitou. Sexta-feira, domingo, Jesus ressuscitou. Vamos fazer também? Fique de pé. Já estou encerrando, encerrou a pregação. Fique de pé. Estou brincando não. Os mais sistemáticos estão sentados. Vamos lá? Você que está em casa aí, levante seu sofá aí, ó. Vou fazer uma vez para ensinar, amém? As crianças que vão apresentar, já deixa aí no ponto aí, tá bom? Vamos lá? Sexta-feira, domingo, Jesus ressuscitou. O que você não está fazendo, irmão? Está com dor na coluna? Seja curado em nome de Jesus. Vamos lá? Isso é louvor.
Só o baterista não tem jeito, né? Sexta-feira, domingo, Jesus ressuscitou. Não, tem que ser mais bonito, mais forte ao domingo. Tem que celebrar o domingo. Ei, já é o terceiro dia, já é domingo. O nosso Jesus vive e reina. Vamos lá? Todo mundo agora compreendeu, aleluia. Meu Deus, estou ao vivo com esse negócio. Vamos lá, sexta-feira, domingo. Não, vocês não aprenderam ainda, gente. É Jesus ressuscitou. Entendeu? É só para repetir de novo. Vamos lá? Entendeu? Olha lá, o baterista levantou lá. Olha lá. Sexta-feira, domingo, Jesus ressuscitou. Opa, calma aí. É a última, eu prometo, tá? É a última. É a última. Tem que ser bonitinho, tá? Coloca o zoom da câmera assim para pegar toda a igreja aí agora. Todo mundo precisa ser filmado. Vamos lá. Sexta-feira, domingo, Jesus ressuscitou. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Você pode se assentar.